Já começou. Vamos ver se já... Oi, Maria. Oi, Bia. Deixa eu convidar já a Bia pra gente... Aí. Tá me ouvindo, Bia? Tô ouvindo. Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo também. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live hoje sobre violência doméstica. Hoje eu tô aqui com a minha queridíssima prima, Beatriz Brasil, as duas Brasil, né? Brasileiríssimas até no nome. A Beatriz é advogada, é especialista em direito de família. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre violência doméstica, né? Esse tema que a gente tem visto bastante aí, principalmente com o que aconteceu com aquela situação muito desagradável do DJ Ives, né? Agredindo aquela filmagem dele agredindo a esposa e ainda indo para a TV falar que não foi, sendo que tinha uma filmagem, né? Então é um assunto que todos estão comentando. Eu achei interessante a gente trazer esse assunto também para a live. Eu estou começando uma série chamada Fala Mulher, onde eu vou convidar várias mulheres. Essa é a primeira live da série, né? E estou estreando aí com a Beatriz. Então, eu vou convidar várias mulheres para falarem sobre diversos temas que tenham relação com esse nosso universo feminino, né? E a gente sabe que com a pandemia, né? A violência doméstica ela aumentou muito, né? Os casos, a gente estava até conversando agora há pouco, né, Bia, de 40 e poucos por cento, em torno de 42, subiram para quase 50%, né, 48,8%. E uma coisa interessante também que eu observei na reportagem, uma reportagem recente que saiu no G1, é que um dos dados interessantes é que antes eram apontados sempre o vizinho como agressor, né? E agora os agressores estão sendo nomeados, né? Então, os agressores agora são pai, ou é uma madrasta, uma mãe, um companheiro, alguém da família, né? Então, a gente já observa aí uma mudança também nesse sentido das pessoas buscarem os seus direitos, né? Fazerem as denúncias e informarem corretamente quem é o agressor para que essas pessoas sejam punidas, né? Então, por isso que eu trouxe a Beatriz aqui hoje para a gente falar desse aspecto do direito, né? E eu vou trazer a visão tanto da comunicação não violenta, como também da psicologia e também da psicologia feminina. Seja muito bem-vinda aí, Bia. Obrigada. E vamos começar aí essa live. Fala um pouquinho de você para as pessoas, né? Para as pessoas saberem quem você é, né? Ou com que você trabalha. Fala um pouco de você. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, me chamo Beatriz Brasil. Essa família de mulheres maravilhosas com o nome desse país maravilhoso. Sou advogada, especialista. Estou terminando a especialização em processo civil e sou advogada que trabalha no âmbito da violência doméstica e também no direito de família, né? E às vezes muitas questões que chegam do direito de família vieram
em virtude de uma questão de violência doméstica. Muitas vezes estão entrelaçados, e aí por a pessoa já é uma coisa que ninguém gosta de falar, né? As mulheres não gostam de tocar e de abrir para muitas pessoas. Então acaba que o advogado familiarista faz esse acolhimento também nas questões de violência doméstica. Isso aí. Bom, então vamos lá. É uma das dúvidas que muitas vezes surgem, né? Eu também tenho essa dúvida. Como é que funciona como é que a mulher faz esse registro da ocorrência? Como é que isso funciona? Então, o que acontece, né? Muitas vezes tá aquela briga dentro de casa. Vou falar assim em termos bem. Não vou falar nada de juridiquês aqui para poder. Sim, Não isso é o aí. É intuito bate-papo. aqui, isso aí, não é o intuito para as pessoas poderem se identificar, né? E falar uma linguagem mais acessível. Muitas vezes está aquela briga dentro de casa e acaba que o vizinho realmente chama nessa questão mais de briga, né? Quando está a lesão corporal acontecendo, a briga, o soco, enfim. E aí chama a polícia, né? Já tem algumas patrulhas da violência doméstica que são encaminhadas para esse local, mas muitas vezes é uma patrulha normal que chega naquele lugar para averiguar o telefonema que a polícia recebeu. Mas as mulheres também, por conta própria, elas podem ir logo após a agressão ou em momento oportuno, ir à delegacia. Eu parei para ler aqui a pergunta. Ir à delegacia e fazer o registro de ocorrência, né? Eu costumo sempre indicar para a mulher ir para uma delegacia especializada, que são as DEANs, pois o pessoal de lá já é treinado, eles já possuem alguns centros para poder encaminhar essa mulher para ser atendida. Então, muitas vezes tem uma escuta mais voltada, mais protegida, mais profissionalizada para essa mulher. Já tem alguns serviços de psicólogos que eles já encaminham, né? Às vezes já tem até uma psicóloga de plantão para poder fazer o acolhimento dessa mulher. Mas se não tiver uma DEAN próximo à sua casa, se você não puder esperar para ir a uma DEAN, você pode ir a qualquer delegacia, né? E aí, como eu sou suspeita, as pessoas vão falar: ah, mas você é suspeito para falar. Sempre eu indico ir acompanhada de uma advogada. Porque o policial, às vezes, nem sempre ele tem aquele tato de perguntar o que você precisa e entender, apesar de ser uma delegacia especializada no caso das DEANs. Mas o advogado, que ele milita nessa área, ele está mais acostumado a saber quais os direitos, quais os pedidos, o que a mulher deve falar, né? Porque às vezes ela está tão nervosa, tão preocupada e acaba que não fala coisas importantes. Por exemplo, se ele é usuário de drogas, se ele possui uma arma de fogo em casa, apesar dos policiais perguntarem, né? Se ele tiver uma arma de fogo, mesmo registrada, que ele tenha porte ou posse, essa arma ela pode ser recolhida. Então, tem algumas questões que são importantes. Também para quando for acompanhar a mulher para fazer o exame de corpo de delito. Muito bom ter um advogado que garante alguns direitos, né, para ela, enfim. E quando ocorre essa agressão, assim, o agressor ele é imediatamente preso? Como é que funciona isso? Então, quando tá lá, né, naquela briga que o vizinho chama a polícia e aí ainda encontra aquela cena preservada, ou ainda tá naquele momento que tá rolando as agressões, ele pode ser preso em flagrante. Certamente ele será preso em Sim. flagrante, né? Porque nós sabemos que ninguém vai ser preso antes do julgamento se não for preso em flagrante. Então, nessa situação de flagrante, ele vai ser preso em flagrante. Mas Sim. acontece que a mulher, às vezes, vai 2, 3, 4, 5 dias depois da delegacia. Então, não está mais presente o requisito do flagrante. Então, ele não vai ser preso e ele vai responder, né, no processo em liberdade. Uhum. E essa mulher, assim, você acabou de falar que as mulheres demoram, né, para entrar, assim, com essa questão da queixa e tudo mais. Existe algum prazo, assim, prazo máximo ou não? Ela pode dar queixa, de repente, sei lá, passou uma semana, ela pode
e da queixa? Como é que funciona isso? Sim, ela pode É fazer possível o também? registro de ocorrência depois de passado um tempo. Eu só acho que não pode mais de 6 meses, dependendo do tipo do crime que foi cometido na violência doméstica, tá? Porque tem vários crimes que podem Ok. ser cometidos dentro do âmbito da violência doméstica. Então, você tem que observar a prescrição para você fazer o registro de ocorrência. Por exemplo, injúria, calúnia e difamação são 6 meses desde o dia que você conhece o autor do fato, né? Que é a pessoa. Só que como você sabe quem ele é, então o prazo vai começar a partir daquele dia da agressão. O que acontece é que Sim. muitas vezes essas agressões elas não são únicas, não acontecem só uma vez. E elas vão acontecendo ao longo do tempo. Então, todo o tempo, esse prazo está sendo renovado. Sim. E essa mulher, ela pode retirar a queixa? Como é que funciona isso também? Ela deu parte lá e aí depois ela pode mudar de ideia? Ah, mudei de ideia, não foi bem isso. Como é que funciona isso? Isso acontece muito? Então, assim, a lei fala que ela não pode fazer retirar a queixa, né? Que a gente vulgarmente fala, que é Uhum. retratação da ocorrência. Ela não pode. Ela só pode, eu até cheguei a anotar aqui, que tá lá na lei, só que agora eu fiz tanta anotação que eu esqueci. É, Tranquilo. então, aqui, ó, tá aqui, ó. Na verdade, o nome certo se chama renúncia à representação, porque quando ela vai na delegacia, a gente vulgarmente, né, fala de queixa. E não tem problema nenhum para quem não conhece falar queixa, BO, RO, enfim. Aí ela faz no caso, você está perguntando se ela pode fazer a renúncia à representação, né? Ela não pode em sede policial e nem no juizado, quando já chega lá no juizado de violência doméstica. Teoricamente, né, na lei, ela só pode fazer em audiência especial, vai ser marcada uma audiência especial para ouvir a ofendida e o agressor, né? Nessa audiência É. especial, ela pode explicar os fatos, por que ela quer retirar, né? E vai ser ouvido o Ministério Público. Porque nesse caso Uhum. é uma ação penal condicionada à representação. Então, é uma ação penal pública condicionada à representação. Ela que é a dona do crime, vamos dizer assim, Sim. né? Então ela pode, só que na audiência, para evitar que a mulher, ao voltar para casa, né, criou esse mecanismo de ser ameaçada e ela ir na delegacia novamente. Mas eu Era isso que eu ia perguntar para você. Se, assim, porque muitos relatos que a gente observa, né, que acontece a violência, a mulher vai na delegacia e inicia todo esse processo, e aí depois ela começa a ser coagida, às vezes é coagida pela família, por familiares, por pessoas próximas e até mesmo pelo próprio companheiro a ir lá retirar a queixa, né? E por isso que eu fiz essa pergunta para você. E aí, como eu trabalho nessa área, né, o que eu costumo ver? Eu costumo ver que realmente isso acontece demais. Às vezes nem é o homem, às vezes são os próprios familiares dela, ou os próprios familiares do homem, Sim, que às vezes usam a sim. criança para fazer essa coação, né? Ah, seu pai vai ser preso, fala para sua mãe lá. E aí criou-se esse mecanismo porque viram que realmente isso estava acontecendo muito. E aí criou essa audiência especial para ela ser ouvida. E muitas vezes ela é ouvida separadamente. E os juízes, os promotores, eles têm mais sensibilidade para saber, para perceber se há coação, quais os motivos que ela de ouvir, de perguntar, né, para saber. Mas eu já vi também que, às vezes, na fase do inquérito, né, do termo circunstanciado, na fase de investigação desse crime, desse registro de ocorrência, é, a mulher, às vezes, vai à delegacia, o homem vai à delegacia, é ouvido, e aí eles relatam aquilo e encaminham para o Ministério Público. E aí o Ministério Público, ao ler aquele procedimento que é feito na delegacia, entende que já foi resolvido e aí não faz a denúncia, não coloca para frente, né? Como a gente costuma falar. E aí o processo é arquivado Uhum, antes de chegar nos juizados de violência doméstica. uhum. Entendi. E dentre as situações que você já observou assim de violência, né, que você já leu, já estudou, que alguém já conversou com você, qual dos tipos de violência que você identifica mais assim que chegam até você? É mais violência física? Ou é um conjunto de violência física, moral, psicológica? Fala um pouquinho desses tipos de violência. O que eu mais tenho visto, assim, na minha prática profissional,
é violência moral, né? Que eu até cheguei a anotar aqui para falar para vocês quais são os tipos de violência doméstica, porque as pessoas acham que é só a violência física, né? Só o tapa, Então fala aí, fala aí. isso, é só o tapa, só o soco, mas não é. Existe a violência física, né? Que é o tapa, o soco, enfim, todas as questões que atentam contra o corpo daquela pessoa. Tem a violência psicológica, que você sabe muito mais do que eu, né? Depois você explica essa parte. Tem a violência sexual, e a violência sexual não é só constranger a pessoa a fazer sexo sem a sua vontade, mas também fazer ela presenciar, ou ela manter, ou ela participar sobre ameaça, coação, uso da força. Ou então se forçar a mulher a casar por algum motivo, isso também é uma questão de violência sexual, né? Olha que interessante, hein? Tá até descrito na lei isso. Compelir ela a não usar contraceptivo. Então, a mulher não tem direito de planejamento ou de evitar filhos, porque o homem obriga ela a não usar o contraceptivo. Ou então, outra questão também que a doutrina tem escrito e a prática também a gente percebe, quando o homem retira retira o preservativo na hora do ato, isso também é uma questão de violência sexual. Constranger ela a cometer aborto, isso é um tipo de violência sexual. Fazer com que ela se prostitua, infelizmente tem homens, próprios maridos que fazem isso. E depois eu vou falar sobre questão de marido também, que não é só marido. E também quando ela não tem que... porque a gente acha que violência doméstica é só com o marido, né? E não é Isso, companheiro, ex-namorado, pode ter sido um relacionamento antigo, passado, pretérito, né? E aí também é isso. protegido pelas leis, Inclusive, inclusive foi bom você ter falado isso, porque nós vimos também, eu não lembro se foi ano passado, eu acho que esse ano também, nós vimos alguns casos assim bem que assustam, né? Pessoas que tiveram relacionamento há um tempo atrás, romperam com esse relacionamento, e aí esse ex-companheiro, ex-namorado não aceitou, depois ele fica perseguindo a pessoa. E mesmo com restrição, né? Eu acho que é medida protetiva, eu não sei o nome correto, né? Depois você fala. Essa pessoa, eu vi um caso que eu acho que o homem foi até o salão onde a mulher trabalhava e esfaqueou ela, né? Então, assim, a gente assiste a casos brutais como esses, né? Onde a mulher já rompeu o relacionamento, porque também existe esse mito, né? Ah, você não larga esse cara, não larga essa pessoa. Mas às vezes a mulher já terminou o relacionamento, já iniciou todo um processo, já entrou com a medida protetiva, e ainda assim ela fica sob ameaça, né? Porque muitos desses homens, infelizmente, não aceitam, né? E aí a gente vai falar dessa questão psicológica também. Muitos desses homens não aceitam, existe aquela dependência emocional, aquele apego e toda a questão cultural, a gente sabe, né? Que nós vivemos numa sociedade patriarcal, de cunho machista, né? Então a gente sabe que existe toda essa questão de o homem foi largado, enfim, tudo isso mexe com o emocional e o psicológico desses homens. E não estou dizendo que é uma justificativa para que eles cometam a violência, mas a gente sabe que acaba servindo também como combustível para que isso aconteça, né? Ó, o doutor Fernando Machado Então, escreveu aqui, ó, pai e filha, irmão e irmã. É o que eu falei, não é só a violência doméstica, né? A lei de Maria da Penha, ela não abrange só homem e mulher na relação de coabitação ou de marido mulher, de namorado namorada, mas também ela pode ser, ó, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então, às vezes, dentro de um quintal acontece essa questão e aí por conta dessas questões domésticas, das relações domésticas, ela está sim. inserida no âmbito da violência doméstica. Continuando aqui, aí a violência moral, a violência patrimonial também que acontece quando o homem não deixa ela gastar, ou então esconde roupa, isso é um tipo de violência patrimonial, usa o cartão dela indevidamente, todas as questões envolvidas ao patrimônio. Esconde o cartão, só ele tem a senha da conta.
Ou eles Tudo isso, né? A têm mulher a trabalha. roupa da mulher, isso é uma questão de violência patrimonial, porque a roupa é um bem, né, da pessoa. Aí, violência moral, que uma das questões envolvidas é a calúnia, de difamação e injúria, que é o que eu vejo que mais acontece, né? Xinga a mulher, fala que ela roubou, que ela cometeu um crime, o que ela fez no passado, Uhum. eu vejo muito isso. E aí também por meio de Facebook, e aí quando você faz a injúria, né, que a gente chama injúria, quando xinga a mulher disso, daquilo, daquilo outro, por meio de rede social uma causa de aumento de pena, né, porque você facilita a propagação daquela notícia, tem que tomar muito Olha, cuidado. eu não sabia também disso. Essas questões assim que envolvem rede social, isso são causas de aumento de pena, porque não é mais o boca a boca, é um boca a boca que corre muito rápido, né? Então, Sim, sim, porque verdade. você acelera a propagação daquela informação que é inverídica, enfim, que é moralmente inadmissível. Né? E aí é o que eu falei, independe de coabitação, então você não precisa estar morando com esse cara, ou morar com esse cara, ou depender financeiramente dele, pode ser essa questão que você falou, né? E também depende de orientação sexual, então às vezes não é só questão de sexo, é uma questão de gênero, né? Então, se for Sim. se identifica com outro gênero, mas é um homem, mas não importa isso. Uhum. E não E aí você falando dessa questão de gênero, né, e sexo e tudo mais, é importante a gente falar também por ser. Existe também essa questão da diversidade, né? É importante a gente incluir isso, que a violência doméstica também pode acontecer entre dois homens, né? Dois companheiros que vivem juntos, duas mulheres, né? Enfim. Então é desde importante também que ficar. identifique com o gênero feminino, né? Que é Isso. mais vulnerável, que depende de alguma forma. Então, essa análise é feita caso a caso. Já tem alguns casos nesse sentido, sim. Envolve essa questão da vulnerabilidade, né, e da dependência, porque, por exemplo, podem ser dois homens, né, ser um casal entre dois homens, e um deles sofrer essa violência, ser dependente, né, sofrer violência patrimonial, moral, enfim. Então, também é Ou duas, importante a gente ficar. Oi? ou duas mulheres também. Sim, ou duas mulheres, exatamente, né? Então é importante a gente entender a questão da fragilidade da mulher, que a gente sabe que existe, né? Até pela própria questão física, né? A gente sabe que existe essa questão da força, né? Que o homem, em geral, ele é sim mais forte fisicamente. Não estou dizendo que uma mulher também não tenha força física, tá? Mas estou falando no âmbito geral, né? A gente sabe que a mulher tem essa questão da vulnerabilidade, né? Principalmente também por vivermos, como eu já falei, né, numa sociedade patriarcal, machista, onde, em geral, muitas das mulheres são dependentes dos seus companheiros, principalmente financeiramente, não trabalham, né? E existe toda uma questão cultural de colocar as mulheres como submissas, obedientes e tudo mais. Então, também é importante a gente pensar nesse sentido. É verdade. Que é mais uma violência de gênero. A violência doméstica, ela também é compreendida como violência de gênero, né? Em que um gênero Uhum, se sobrepõe ao outro, na verdade. Não tem igualdade de gênero. uhum, Mas um quer se uhum, sobrepor uhum. ao outro e aí acaba fazendo esse tipo de coisa. E eu achei interessante você falar isso, agora a gente já entrando no âmbito psicológico, né, da questão dos relacionamentos, aí pensando também em termos de violência, quando a gente fala de violência de uma forma geral, a violência ela é caracterizada não só pela questão da agressividade, né, você expressar aquela agressividade de alguma forma, mas também nessa necessidade de sobrepujar o outro, né? Então esse princípio da violência ele vem basicamente disso, dessa necessidade que o outro tem de sobrepujar o outro e ele vai usar diversos artifícios e diversas formas, né? Seja ele vai sobrepujar o outro, seja de forma física ou na forma psicológica, né? Utilizando de manipulações mentais, né? Seja nessa questão moral mesmo, né? Ofendendo a pessoa, seja na própria questão patrimonial, que a gente sabe também, de controlar os bens da pessoa, enfim. Então, é importante a gente pensar na violência também, nesse âmbito mais geral,
dessa necessidade que esse agressor tem de sobrepujar o outro, né? De inferiorizar o outro, de ter o domínio do outro, de ter o controle da vida do outro, né? E aí a gente falando de características psicológicas, né? A gente pode observar que a violência ela tem raízes bem lá na infância, né? Então, muitas dessas pessoas, tanto aquelas que se submetem à violência, né, e se permitem a viver dessa forma, como aqueles que agridem, em geral, não estou dizendo que são todos os casos, mas em geral, são pessoas que viveram históricos de violência em suas famílias, né? Então, são pessoas que sofreram com violência e aprenderam, de uma certa forma, a se expressar assim agressivamente, ou são aquelas pessoas que sofreram a violência e aprenderam a ficar calado, que elas tinham que, de certa maneira, aceitar aquilo, né? Então, é importante também a gente entender esse contexto familiar da violência, né? E olhar para as nossas relações familiares também, o quanto a gente, de repente, não está sendo agressivo, né? E aí eu vou trazer um outro assunto que não é especificamente desse que a gente está falando de violência doméstica entre um companheiro, né, homem, mulher, ou dois homens ou duas mulheres, enfim. Mas eu falo de violência doméstica agora abrindo um pouco mais esse leque, para a gente falar da violência doméstica também que acontece entre o pai e uma filha, ou entre a mãe e uma filha, né? Às vezes, nós duas, né, fomos criadas numa geração onde tinha aquela questão da educação pelo chinelo, né? E aí, hoje em dia, quando você vai falar alguma coisa nesse sentido, né? Eu que estudo comunicação não violenta, eu escuto muitas pessoas falando para mim, eu apanhei e não morri. Eu apanhei e não virei bandido. Eu já ouvi outro dia essa Hã? pergunta. Eu vi outro dia um banner de meme dessa pergunta. Apanhei e não morri. Aí a pessoa pergunta, e aí era para morrer? Pois é, né? Então, assim, é um claro sentido de tentar perpetuar esse comportamento, que é um comportamento nocivo, né? É um comportamento muito antigo. Esse de você ter que bater, de você ter que ensinar seus filhos pela violência. E a comunicação não violenta, ela vem justamente trazer esse conhecimento para nós, né? Para o nosso dia a dia, para a gente observar o quanto que a gente é violento, né? Não só em agressões físicas, né? Como essa questão de achar que precisa educar alguém pelo chinelo, né? Que é claramente uma agressão física, é um abuso, como muitas vezes nas palavras, né? A gente ofender os nossos filhos, falar, você é burro, você não sabe nada, né? E quanta coisa você vai colocando de rótulos dentro da cabeça das pessoas, né? Então, é importante a gente entender a violência doméstica também nesse sentido, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o meu marido, eu e ele, a gente nunca caiu no tapa. Mas existem outros mecanismos que poderiam ser enquadrados como uma violência doméstica, como a questão da violência psicológica. A gente sabe que existe aquele mecanismo de gaslighting, né? De você ficar manipulando a mente da mulher como se ela fosse uma louca. Então, assim, Acontece você muitas vai... situações de ciúme, né? Que as brigas começam com ciúme. E aí o Sim, gaslighting, ele entra nisso, né? Que aí a mulher viu uma coisa, todo mundo percebeu, e o cara fala, não, você é louca, você tá vendo coisa onde não existe. E aí ela fala, não sou louca, mas isso é uma questão repetida. E aí acaba que um dia sim. essa mulher, né? Essa questão aí, eu não estou aqui julgando mérito, né? Aquela Matsunaga, Elise Matsunaga, ela fala muito isso, né? Que ele Uhum. tentava distorcer a realidade para ela, por causa do histórico deles. E aí ela tinha muito ciúme dele, e aí ele ficava falando que ela era louca, que ia internar ela, que não sei o quê. E aí ela justifica, né, de uma das coisas que fez ela cometer o crime, que ele falava que ela era louca, que ia internar ela, e por ele ter poder aquisitivo, ela realmente acreditou e aí fez o que fez. Sim. Não é como a gente estava falando aqui, né? Não é para justificar, mas quando a gente começa a se aprofundar em casos como esse, que foi até um caso que você indicou, né, para eu assistir a série, aí fica de indicação para quem estiver assistindo aí, assistir esse documentário da Elisa Matsunaga, né? Que é interessante, sim, para a gente ver essa nuance dessa questão da violência, né? Violência doméstica
e outras nuances e tipos de violência que ocorrem e a gente muitas vezes não percebe. E acontece muito, sim. Outra coisa que acontece também é quando o companheiro ou a companheira que convive ali todos os dias fica sempre colocando uma palavra aqui, outra palavra ali, da atitude da pessoa, e ela começa a duvidar de si mesma, né? Então ela começa mesmo a achar, será que eu tô louca, né? Tem esse exemplo que você deu do ciúme, mas, por exemplo, a pessoa vai irritando, 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 e chega uma hora que a outra pessoa explode. E aí ele fala, Fazer tá vendo? Você é louca, você perde a paciência, você perde o equilíbrio. Mas, na verdade, aquela pessoa, ela foi o tempo inteiro, é como aquele copo d'água, onde vão caindo as gotinhas e em um momento ele transborda, né? Fala, você queria falar? e aí, nesse caso, essa pessoa que irrita, ela sabe conscientemente que ela está fazendo ou é por questões que você falou da infância, foi a forma como ela foi criada e acaba que ela vai produzindo essa conduta no outro? Você consegue explicar aqui numa live? Porque às vezes tem questões Assim, técnicas, né? Que precisa de questões mais à base da psicologia para poder explicar. Então, às vezes, não conseguimos transmitir o conhecimento aqui, porque precisa de mais questões teóricas na caixinha já guardadas. sim. Quando a gente fala dessas questões de violência, é importante a gente sempre pensar na questão do ambiente, ou seja, o quanto aquele ambiente me influenciou, o quanto aquele ambiente de família, de escola, de amigos, de vizinhança interferiu no meu comportamento e o quanto também eu tenho de estrutura de personalidade que foi construída ao longo do tempo, né? Então, quando a gente tem essa estrutura de personalidade, como é que a gente pensa, né? Aquele ser humano nasceu, aquele indivíduo nasceu, e aí ele tem o pai e a mãe, que já tem comportamentos específicos, já tem, existe questões biológicas também, e tem toda a questão que essa pessoa foi criada. Quando esse indivíduo nasce, ele vai sofrer, não falo sofrer assim no sentido de pena, né? Mas assim, ele vai ter a influência desses dois comportamentos, né? Daquelas pessoas que estão outro cuidador. Então, essa pessoa vai ter influência do cuidador. Ela também vai ter influência das relações familiares, vai ter influência da escola. E ao longo da vida, toda essa estrutura de personalidade ela vai se formando, né? Na infância, essa estrutura de personalidade ela começa a se formar. E na adolescência, ela começa a se estruturar. A partir do momento que chega a adolescência, que ela já começa a adquirir mais a estrutura para a idade adulta, a gente já começa a observar muitos comportamentos. Tanto que a gente observa muito isso nos adolescentes infratores, né? E quando você vai desenvolver algum tipo de trabalho, inclusive a comunicação não violenta também está sendo utilizada no sistema prisional e também com menores infratores. Quando você desenvolve um trabalho com esses adolescentes, que você conversa com esses adolescentes, você observa que a maioria deles tem uma história de violência, eles têm um histórico de violência. Então, eles aprenderam a ser assim, né? É como se eles fossem moldados de certa forma. E aí você pode me perguntar, Carla, mas eles não podem escolher? Eles podem escolher quando essa escolha é apresentada para eles e quando existe essa possibilidade de escolha. Muitas vezes essas pessoas elas vão crescendo num ambiente que reforça ainda mais toda a questão que ela viveu na família. E ainda existe a questão econômica, né? A questão social, a questão econômica. Então, isso não é blá, 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 não é papo de mimimi, como muitas vezes as pessoas escutam aí. É só a pessoa escolher, tal, não fazer... A gente sabe que não é fácil, né? Muitos de vocês aí que estão assistindo, né? Ou de pessoas próximas a nós também, que estudam psicologia ou que estudam direito, que trabalham com isso ou que trabalham com desenvolvimento pessoal. A gente aprende muita coisa também em termos de autoconhecimento e a gente sabe que às vezes a gente perde a paciência, a gente se irrita, mesmo com todo esse arcabouço teórico e prático que a gente tem, e muitas vezes a gente perde a paciência, né? Imagina todas essas pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação,
e não tem um ambiente que reforce esse padrão de comportamento. Então, você me perguntou, Carla, mas aí essas pessoas agem de forma consciente ou inconsciente? Tem as duas coisas. Tem aquele mecanismo inconsciente que já foi condicionado ao longo da vida e estruturou aquela personalidade e aquela forma de agir, que é o comportamento. E tem também aquela pessoa que age assim porque ela quer. E aí a gente já entra na própria questão de ética e moral, né? Onde você. E aí é um campo onde você escolhe, e também eu acho que isso é um campo do direito, onde você escolhe ser assim. Não, eu quero bater em mulher porque eu gosto, ou então eu quero bater em mulher porque eu acho que mulher tem que sofrer mesmo. E aí, dependendo da situação, se você for fazer uma terapia ou estudar aquele caso, você pode descobrir que essa pessoa sofreu com alguma figura feminina e que muitas vezes ele acaba reproduzindo essa figura feminina na outra, ele projeta, né? Ele vai projetando isso em outras mulheres. Então, isso acontece. Eu não posso dizer para você que é sempre inconsciente ou sempre consciente. Tem as duas coisas. Teve uma vez também que eu ouvi de uma psicóloga, porque assim, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu adoro perguntar, porque eu acho que um profissional ele tem que ser multidisciplinar, né? Sim, Então eu sim. adoro perguntar, porque aí eu sei vários pitacos de várias coisas para eu, se eu quiser me aprofundar. E aí eu estava conversando uma vez com uma psicóloga e ela estava falando sobre a questão da autoestima, né? Que às vezes muitas vezes o cara, né, o agressor, ele tem algum problema com a autoestima. E aí a autoestima dele é aqui. E aí a autoestima da mulher tá aqui. Como ele não consegue subir, o que que ele faz? Ele traz ela para baixo e depois para baixo dele. E é uma Sim, das formas de sim. significar a violência moral, né? Que aí ele começa a diminuir essa mulher, diminuir. E aí eles falam que ela tá gorda, mas ela gosta do corpo dela daquela forma. Mas aí depois ela começa a se questionar: será que eu tô feia mesmo? E aí ele começa a baixar. E eu gostaria que você falasse também sobre essa questão, né? Porque a violência doméstica, ela também se enquadra nesse Sim. sentido. Você vai baixando a autoestima É da aquilo. pessoa, vai baixando, e aí depois você fala. Por que que a mulher às vezes fica nesse relacionamento? Mesmo apanhando, mesmo sofrendo abusos, mesmo porque não é falta de Sim. vergonha na cara. Que muita gente ainda fala, apanha e volta, então é porque gosta. E essa questão da autoestima, às Uhum. vezes a mulher tá tão já desestruturada que fica nesse relacionamento assim mesmo. É uma questão bem ampla, né? Essa questão que você disse também da autoestima, sim, muitas vezes está associado. Lembra que eu falei lá no início, quando a gente estava conversando, que quando a gente observa questões de violência, né, de uma forma geral, o agressor ele tem necessidade de sobrepujar o outro. Então ele sempre tem essa necessidade de controle, de colocar o outro sob o poder dele. Para quê? Para que ele tenha essa sensação de que ele é forte, de que ele é mais, né? E quando a gente quando a gente começa a estudar isso profundamente, a gente pode observar pessoas que têm egos fragilizados, né? Então são pessoas que têm mesmo essa questão de autoestima, né? Uma autoestima mais baixa, e aí quando ela observa uma pessoa que está se relacionando com ela observa que essa pessoa tem uma autoestima mais elevada do que ela não aceita isso, mas a gente também observa questões de ordem narcísica, que a gente chama de questões de ordem narcísica, né? Pessoas que têm essa personalidade narcisista, onde ela entende que só ela pode brilhar, entendeu? Eu sou maravilhoso. Como assim você está querendo ser maravilhoso como eu? Como assim você quer ter poder? Como assim você quer mandar? Né? Então, a gente observa as duas coisas. Por isso que eu disse que na psicologia existem muitas nuances, né? Não dá para a gente dizer que é sempre assim, porque existem diversos casos. Muitos deles são, sim, associados a essa questão de autoestima. Quando a gente se aprofunda nas questões, a gente observa que muitos desses agressores têm, sim, questões de autoestima. Mas muitos deles também têm questões associadas a personalidades de ordem narcisista, né? São pessoas que se acham muita coisa, né? Que pensam que podem tudo, que não tem limites, né? Muitas vezes não tem limites para as suas atitudes. Por isso que quando o agressor, quando tem aquela questão dentro do relacionamento, a pessoa
ela rompe com o relacionamento e aí ele continua perseguindo ela, é porque ele não aceita de forma alguma que, como assim ela terminou um relacionamento com alguém que sou tão maravilhoso assim, né? Como que ela pôde fazer isso, né? E a gente sabe também que acontecem outras questões, como, por exemplo, a dependência emocional, tanto de um como do outro, né? A gente sabe também que existem aquelas relações que a gente chama de sadomasoquista, né? O que é sadomasoquista? É aquela pessoa que tem a estrutura de personalidade sádica, aquele que gosta, que sente prazer com o sofrimento do outro, e aquele que é da ordem masoquista, que ele sente prazer em ser vítima. Então, eles acabam se juntando num relacionamento, né? Esse sádico, que muitas vezes tem também traços de personalidade narcisista, né? Egóica, é uma pessoa egocêntrica, individualista, pensa só em si. E aí ele encontra o quê? A vítima perfeita. Ele encontra a vítima perfeita, né? Só existe algoz se existir vítima. Se não existir vítima, não vai existir o algoz, né? Então, enquanto a mulher se coloca nessa posição, né? Ou a mulher ou quem está sofrendo a agressão se colocar nessa posição de vítima, esse agressor ele vai crescendo cada vez mais. E quando que muitas vezes acontece a violência? Quando essa mulher também começa a tentar nivelar, como você disse. Quando ela começa a tentar desafiar, quando ela começa a tentar romper esse controle. E aí muitas vezes acontece, infelizmente, a violência. Então, assim, é uma situação muito difícil. As mulheres precisam de rede de apoio. A Dani, eu acho que perguntou, né, como é que a psicologia pode ajudar as mulheres, né, que sofrem violência doméstica. A psicologia, ela auxilia tanto com a questão terapêutica, né, da terapia, para que essa mulher entenda essa dimensão da violência, entenda questões da sua própria personalidade que levaram ela a permitir esse relacionamento, e também com as redes de apoio, né? Existem grupos de apoio, né? Onde várias mulheres juntas participam e compartilham a situação, compartilham os seus casos. Esses grupos de mulheres são excelentes, né? Eu também trabalho com grupos de mulheres, círculos de mulheres, que a gente chama muitas vezes também, e eles são muito curativos. Por quê? Porque você tem várias mulheres compartilhando situações muito semelhantes às suas. E às vezes uma mulher não tem coragem de abrir a situação dela. E quando ela participa de um círculo assim, e ela vê a história de uma outra mulher, que é uma história bem parecida, ela não se sente sozinha e ela começa a se sentir num espaço de segurança psicológica para que ela possa se abrir e colocar toda aquela situação que faz tão mal para ela, né? Tudo aquilo que ela viveu, ela consegue colocar, se expressar, colocar para fora, né? E isso é muito curativo. Então, a psicologia ela pode ajudar muito nessa questão terapêutica, né? Do suporte, do apoio, do amparo, que é fundamental. E às vezes as mulheres não têm isso, nem com amigos, nem com familiares, infelizmente. Que é como você disse, muitas pessoas da família, né, falam: ai, não, mas ele é tão bom para você porque ele paga a escola da sua filha. Ah, ele é tão bom porque ele é trabalhador. Mas aí, às vezes, o cara é um alcoólatra e chega em casa, desconta toda aquela raiva dele, né? E agride a mulher. E muitas vezes não é nem só a questão do alcoolismo, né? A gente sabe que também as agressões aumentam, a violência doméstica aumenta quando existem frustrações associadas. Então, pela questão da pandemia, muitas dessas pessoas perderam os empregos. E esses homens, né? Por que eu estou dizendo os homens, tá, pessoal? Porque em geral é a forma como acontece, tá? Mas em geral, essas pessoas que sofreram com a pandemia e perderam seus empregos, elas começam a ficar mais em casa, não saem, não vão trabalhar e começam a descontar as suas raivas, sua frustração toda naquela pessoa que convive com ela, seja na mulher, seja também nos seus filhos, né? Infelizmente. O que acontece Falei é pra que as caramba. mulheres veem a violência doméstica, entendem que estão numa situação de violência doméstica quando chega o tapa e quando chega o chute ou quando chega a agressão. Mas às vezes elas já negligenciaram ou não perceberam as outras formas de violência doméstica que aconteceram antes, como a violência patrimonial, a moral, a sexual. E é o que você falou, né? Que às vezes o cara
que os vizinhos, a família dele, a mãe dele falam, mas ele não deixa faltar nada, ele é um bom marido, não sei o quê. Mas às vezes, na questão, né, do relacionamento entre homem e mulher, ele é um homem que não deixa ela usar preservativo, ele é um homem que não deixa ela ter a escolha do dia que ela quer ter relações ou não. E aí, uma questão que deixa a mulher, né, ou então força quando ela não quer. E aí uma prática de estupro, né, dentro da relação homem e mulher. Não é porque é meu marido que eu tenho que fazer a hora que ele quer. Então, isso também é forma de violência doméstica que as pessoas não veem e elas às vezes ficam com vergonha de falar. Ficam com vergonha de ir para a delegacia falar, meu marido fez isso comigo, né? E aí fica difícil, né? Essa questão do estupro. É muito difícil a mulher provar, porque não tem testemunha. E aí fica aquela questão, basta a palavra da vítima, né? Mas hoje em dia a gente vê costumeiramente, até nos noticiários, quando a mulher denuncia uma prática dessa, que ela ainda é posta em dúvida, né? E aí as pessoas não colaboram quando não acreditam, né? E aí ela fica desmotivada. Eu já tive casos em que a mulher foi à delegacia fazer o registro de ocorrência, fazer a representação daquele crime, e aí o policial perguntou para ela, você tem certeza? Porque ele pode ser preso, ele é o pai dos seus filhos. E aí tá totalmente contrário ao que fala a lei, eles desencorajam essa mulher, né? E aí chega lá, ela fica, realmente, é o pai do meu filho, não sei o quê. Então, e aí acaba voltando e ela perde a coragem, a pouca coragem que às vezes ela chegou lá, ela desestimulada. Foi até uma questão que falou nesse caso do DJ Ives, né, que está aí na mídia bombando agora, que ela pede o porteiro, ela vai para a portaria, pediu para o porteiro chamar a polícia, só que como é um condomínio rico, o porteiro se nega. E aí ela pede ajuda para uma vizinha, a vizinha chama a polícia e a polícia chega lá e desestimula ela a fazer o registro de ocorrência. Tanto que ela fez, eu acho que no dia seguinte ou depois, e aí ele saiu do flagrante, não conseguiram pegar ele no flagrante naquele momento, e depois ele foi preso por uma ordem judicial, né, uma prisão preventiva. Que acontece muito, né? Que as pessoas não sabem o que um casal vive dentro de casa. Então, às vezes, não é só o rosto da mulher. Às vezes ela já está com o nome sujo por conta dele. E aí tem repercussões tanto na esfera criminal, né, no âmbito de violência doméstica, quanto na esfera patrimonial civil, né, que é o direito de família e o direito civil. Muitas mulheres desistem, né? A Lúcia. Oi, Lúcia, querida, que bom te ver aqui. Muitas mulheres desistem, né, de fazer esse registro, né? Algumas acham que, é assim mesmo, foi só uma briguinha, e aí depois começam a observar que existe uma recorrência, e muitas vezes a questão da agressão, a tendência é piorar. Então, eu achei importantíssimo isso que você disse, a questão dos sinais, né? Já que a gente está falando aqui da violência doméstica, é importante a gente observar os sinais, né? O comportamento que esse companheiro, que essa pessoa demonstra. Então, isso já aparece quando a gente está namorando, quando a gente já está se relacionando com a pessoa. Mas o que muitas vezes também acontece? A gente acaba negando. Não, quando casar ele vai melhorar. Não, depois... eu acho que depois que a gente tiver mais tempo junto, mais tempo de convivência, vai ficar diferente. Não, não vai ficar diferente, vai ficar pior. A tendência é sim piorar. Então é importante a gente alertar as pessoas que estão assistindo essa live para que fiquem atentas à questão dos sinais. Aquela pessoa que já grita com você, aquela pessoa que já quer controlar a sua roupa, dizer o tipo de maquiagem que você quer usar. Inclusive, eu hoje vim de batom vermelho propositalmente, porque isso também é uma das questões, né? Que eu já li histórias que a mulher apanhou porque ela colocou um batom vermelho e o companheiro disse que ela estava parecendo uma prostituta. Então, é importante que a gente fique atenta a esses sinais, né? Que a gente preste atenção. Está gritando com você, não te respeita, não respeita a roupa que você quer usar, não respeita as suas escolhas, né? Quer te controlar. Outra coisa importante também, que muitas vezes acontece, a gente já conversou sobre isso, a questão do agressor, ele tende a afastar essa vítima das outras relações familiares dela, né?
Você até falou isso na outra live e eu achei perfeito. Isso também é uma tendência. Ele começa a exercer essa estrutura de controle de poder sobre a vítima e ele afasta essa vítima de todo mundo. Afasta da mãe dizendo que a mãe não presta, que quer acabar com o relacionamento deles, da tia, dos amigos, dizendo, olha, as pessoas estão querendo me afastar de você, as pessoas ficam falando mal de mim, mas você sabe que eu te amo muito, eu faço essas coisas porque eu amo muito você. Então, na verdade, começa a gerar toda aquela prisão psicológica e quando a mulher observa, ela não tem mais ninguém. Ela não tem mais contato com a sua família. Ele destrói todas as redes de apoio dela. Todas as pessoas que poderiam apoiá-la, que poderiam escutá-la, que poderiam salvá-la dessa situação. Ele desconstrói tudo isso. Oi? Ou alertá-la também, né? Porque às vezes quem está Sim. reconhece mais do que quem está de dentro, porque às vezes a pessoa já viveu aquela situação, Lógico. às vezes que já se tornou normal para ela. Então, de fora, fala assim, Sim. você não está vendo que ele está te humilhando na frente de todo mundo? Eu era pequena. Exatamente. Dessa cena. Que a gente estava numa roda de amigos, assim. Eu era criança, devia ter uns 13, 10 anos. Naquele tempo, 13 anos ainda era bem criança, né? Alguma coisa que ela falou, o rapaz pegou e jogou um copo na cara dela. Sorte que ela virou e o copo bateu e quebrou o copo. Eu achei aquela situação assim, eles eram noivos, né? E aí eles casaram, enfim, e aí se repetiu as cenas de violência doméstica no âmbito já do casamento, né? Sim, a tendência é essa. Então é importante a gente alertar todas as pessoas que fiquem atentas a esses sinais, né? Se a pessoa grita com você, quer controlar a sua roupa, quer controlar a sua forma de agir, de falar, de se expressar, controlar qualquer outro tipo de coisa, desacreditar suas ideias, já começa a ficar alerta e a cair fora disso, porque isso não é um relacionamento, né? Um relacionamento que é construtivo é um relacionamento onde a pessoa te apoia. Eu também não estou dizendo que relacionamento a outra pessoa tem que passar a mão na cabeça do outro, né? Não é isso. Porque senão, quando a gente começa a falar e falam assim, mas você está querendo dizer então que o companheiro ou a companheira ideal é aquela pessoa que bate palma para tudo que eu faço? Não, não é isso. Mas se é uma pessoa que sempre te joga para baixo, você precisa entender que tem alguma coisa errada aí, né? Por que essa pessoa está com você se ela tem essa necessidade tão grande de sempre te colocar para baixo, de te humilhar, de te desacreditar, de fazer você se sentir inferior, de mexer com a sua autoestima, com a sua cabeça, a ponto de você duvidar das coisas que você fala, das coisas que você pensa, de quem você é. Então é importante ficar atento a esses sinais, porque a tendência é sim piorar. E muitas mulheres que, infelizmente. Oi. A Rosa Contábil, ela colocou assim, ó. Parabéns pela live. Precisamos com urgência de leis severas. E aí nós que estudamos direito, nós sabemos que a lei, ela nem sempre vai fazer cumprir aquela coisa, né? Aquele crime. É a Rosângela. Obrigada, querida. Oi? É Rosângela o nome dela. Obrigada, querida. Rosângela. Beijo pra você. Rosa Contábil 14. O que faz a lei pegar é a resposta da sociedade em não aceitar aquele tipo de conduta, que é o que fizeram agora com o DJ Ives. Várias pessoas, classe artística, ele perdeu contratos. O que faz o agressor pensar duas vezes antes de... Não é a lei. Porque se fosse assim, ninguém matava porque tem um homicídio aí com uma pena até 30 anos, né? Mas o que eu vou perder? Né? Sim. Sabe que o que eu vou perder? Ele perdeu o contrato. Então, talvez uma pessoa que cara, eu vou perder meu contrato, eu vou ser cancelado na internet. Porque hoje são as consequências, né? Hoje em dia não estão mais tolerando esse negócio, entendeu? Então, o que faz a lei pegar é a resposta da sociedade, porque lei tem aí para dar pau, entendeu? E o que vai... Precisamos de lei mais severa? Precisamos do cumprimento das leis que já existem. E o cumprimento, a sociedade tem que cobrar ao judiciário, à mídia, enfim, às políticas públicas. As pessoas precisam se posicionar, né? É importante que as pessoas se posicionem, né? E eu achei muito positivo na mídia ver todo esse posicionamento,
Mas fiquei muito triste também que eu vi uma postagem num outro perfil, do Isupério, é uma pessoa que eu sigo, e ele disse que o DJ Ives ganhou 200 mil seguidores depois que que aconteceu toda essa situação. Então, assim, ao passo que existem pessoas que estão ali se pronunciando, colocando a sua opinião, que isso é horrível, né? E estão totalmente contra isso, as empresas estão tirando os contratos dele e tudo mais. Tem pessoas que começaram a segui-lo, né? Então é uma coisa assim muito surreal, às vezes não dá nem para acreditar, Eu né? prefiro E acreditar que as infelizmente, pessoas começaram a segui-lo só para saber, entendeu? Curiosidade. curiosidade. Para poder ver o que Pois ele é. estava postando, que aí aparece primeiro, porque eu acho que ele restringiu o perfil, alguma coisa assim. Porque eu não consigo Ele restringiu o comentário de todas as postagens dele. Ninguém podia comentar mais nada lá no perfil E dele. aí, assim, a Ele gente restringiu começa tudo. a ponderar, né, a agressão. Vou só falar desse caso rapidinho, porque é o que repercutiu muito aí na mídia. Como que essa pessoa, além de agressor, né, ele consegue ainda ser baixo nível? Porque num dos vídeos, né, a gente agora falando que o povo gosta de ouvir, que a gente fofoca mesmo nos bastidores. Num dos vídeos, a mulher tinha um mês que tinha saído, que tinha ganhado o neném, e ainda estava pós-Covid, com Covid. E ele faz aquelas cenas de barbárie com uma mulher que está Não, pedindo para amamentar. Então, assim, não, a condição fisiológica dela já estava diminuída, porque ela já tinha passado. fragilizada. Ela teve uma complicação pós-parto e ela ainda estava com Covid. E o cara chega. E eu acho que nesse momento ele perdeu toda a razoabilidade e toda a questão de, eu me defendi, que ele tentou defender o indefensável, entendeu? Então, e isso aí é um ponto importante que você colocou, né? Já falando aí desse. Então falar do babado, né? Desse DJ Ives, essa pessoa, esse ser que foi divulgada a filmagem e ele teve a cara de pau, a cara de pau de dizer que ele ia comprovar que aquilo ali era mentira. Então, assim, é muito surreal até onde vai, né, o limite da cara de pau e dessa necessidade de negação, como se não fosse ele que tivesse feito aquilo ali, era uma filmagem, todo mundo estava vendo que foi ele. Outra coisa que eu achei assim muito dolorida, né, de ver foi a mãe dela ali no meio daquela situação e assim, ele trocando soco e a mãe só fazendo assim, afastando, sem nenhum tipo de reação também, né? Ali no meio daquela filmagem, mas sem nenhum tipo de reação, nem falando para ele, nem parar com aquilo, tentando afastar nada. Ela só tentando segurar um pouco assim. E a outra coisa que eu achei muito dolorida para mim assistir foi aquele amigo que ficou olhando ele, socando a mulher e o cara não fez nada. Nada. E aí depois, quando o cara deu uma entrevista, ele falou: não, eu fiquei assustado com essa situação, eu não consegui nem reagir. Como assim ele não consegue nem segurar a mão do amigo dele ou dar um grito ali com o amigo: oi, para de fazer isso? Então, assim, eu acho que já era uma situação tão recorrente, ele já tinha o hábito de fazer aquilo tantas vezes, que as pessoas já meio que já apoiavam, entendeu? Já deixavam, isso aí é uma coisa que acontece sempre. Porque as pessoas acham que aquilo ali é uma coisa que acontece sempre. Eu não vou mais me meter, não. E eles dois que se entendam. E o que acontece? Muitas vezes essa agressão evolui. Inclusive, uma das pessoas que deu entrevista disse que ele foi na cozinha e pegou uma faca. Em um desses episódios aí, ele pegou a faca e foi atrás da mulher com a faca. Então, é muito difícil, sabe? Fiquem atentas. Se vocês conhecerem alguém que passa por esse tipo de situação, denunciem, ajudem, apoiem essa mulher. A coisa mais importante que essa mulher precisa é de apoio. Ela não precisa do nosso julgamento. Então, é importante a gente entender isso também, que a gente também está chegando no final da live, né? Já vou deixar aí um tempo também para a Beatriz fazer as considerações dela, mas já colocando para vocês uma informação que eu acho fundamental, né? Não só de psicologia, mas como cidadã, apoiem essas mulheres, né?
ajudem essas mulheres no que vocês puderem, né? Principalmente em relação à denúncia, porque muitas dessas mulheres não têm força para irem denunciar. Algumas já estão sofrendo assim há muito tempo e acham que essa situação não vai mudar. Muitas dessas mulheres também têm dependência econômica dessa outra pessoa, né? Tem filhos, né? Então, como é que eu vou sair de casa? Para onde que eu vou? Então, se você realmente é amigo, gosta dessa pessoa que está sofrendo com essa situação, ofereça um apoio para ela, uma escuta, né? Deixa ela conversar com você, desabafar, mas principalmente também orienta ela a procurar os canais, né? Vou pedir para a Beatriz também informar quais são os canais Isso e mesmo. procurar os direitos dela. Eu ia acabar falando Pode no falar. momento que está acontecendo a agressão, o bate-boca, o quebra-quebra, que você está ouvindo chutes, pedidos de socorro, você liga para o 190, que é a polícia, que ela tem força policial, né? Ela tem poder para poder vir e intervir ali naquele momento e conduzir o meliante, vamos falar assim, para a delegacia, lavrar o auto de prisão em flagrante, enfim. Quando você precisa de apoio, né, você liga o 180, né, que eles vão te orientar, vão te ajudar, vão fornecer mecanismos e instrumentos. Lúcia, já existe algumas casas de acolhimento para essas mulheres em situação de violência doméstica. Se eu não me engano, o Munhoz estava até, inclusive, criando como se fosse... tem um projeto de lei tramitando lá, uma bolsa auxílio, né, para essas mulheres. Deixa os requisitos. Eu acho que isso é bem complicado, mas eu acho porque, assim, quando a gente fala de política pública, né, as pessoas usam errado o negócio e depois precisa, né? Mas, enfim, o Estado realmente tem que fazer para quem precisa. Então, tem algumas casas de acolhimento que essa mulher pode ficar lá, mas não é só para mulheres de violência doméstica. Então, tem algumas questões de outras vulnerabilidades sociais que são acolhidas nessa mesma casa. E ela pode. Então, por isso que eu falo que na DEAN, o próprio juizado de violência doméstica, eles já sabem alguns lugares que podem encaminhar para esses serviços, tanto psicológicos como casas de acolhimento. Tem algumas ONGs também já. Então, Bia, agora para a gente fechar, eu quero te pedir assim para você deixar suas considerações finais, né? As informações que você acha importante, falar também do seu perfil, né? Do seu trabalho, para que caso alguma mulher ou alguém aqui precise, né? Entrar em contato com você ou indicar você. Então, vou pedir para você deixar aí as suas considerações finais, por favor. Gente, olha, eu fiquei muito feliz, Carla, com o convite. Você é uma pessoa que mora no meu coração desde sempre, desde que eu me entendo por gente, desde antes do que eu me entendo por gente. Sou suspeita para falar de você, né? Eu queria agradecer o convite mais uma vez, agradecer todas as meninas e meninos que tiveram aqui presentes, né? Meu perfil é eu, Beatriz Brasil. Caso você precise, se você queira conversar, você queira alguma orientação jurídica, me chama lá no privado, no direct, que eu converso com você, né? Eu não posso fazer consultoria, mas eu posso te dar caminhos, te ajudar, te ouvir, que nesse momento não existe profissão, né? Somos irmãs. E muitas questões de violência doméstica acabam que vão repercutir nas questões de direito de família, né? Que é o divórcio, você às vezes quer divorciar, e aí vem a guarda, vem a convivência, vem as questões patrimoniais, porque às vezes quando você... eu ia falar sobre isso, mas deixo para uma próxima oportunidade. Quando você às vezes afasta ou pede medida protetiva, às vezes esse homem que tem o poderio econômico, ele dilapida o patrimônio da mulher, né? Que é do casal, do casamento ou da união estável. E aí existem mecanismos que nós podemos informar para vocês e correr atrás para que ele não venda o carro, não venda a casa, não acabe com o dinheiro no banco, entendeu? Ou venda os bens. Enfim, essas questões são muito importantes para poder ajudar vocês também a orientar sobre como cumprir a medida protetiva, o que fazer com o descumprimento da medida protetiva. E vocês precisam estar bem assessorados, que nem sempre essas questões não é de obrigação do policial
ou da delegacia informar, embora muitos sejam solícitos e gostem, né, de fazer aquele seu trabalho muito bem. Então é isso, pessoal. Bom, Bia, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter falado desse tema tão importante, né? Que a gente sabe que está aí na mídia, mas desde 2020 a gente tem observado o número crescente do aumento da violência doméstica, inclusive os dados que são apontados é que essa violência contra essas mulheres diminuiu na rua e começou a aumentar dentro de casa, né? Infelizmente, por conta de toda essa conjuntura que a gente está vivendo agora, né? Mas principalmente eu quero registrar aqui para vocês também isso. É muito importante que nós, mulheres, conheçamos os nossos direitos, né? E aí agora eu falo também como uma pessoa que abertamente sou feminista, sempre falo das causas feministas. É importante que nós, mulheres, também sejamos feministas, mas aí é importante a gente entender que o feminismo não é o que muitas pessoas às vezes pensam, né? E eu vou fazer, inclusive, uma live também depois para a gente falar e conversar mais sobre feminismo, para entender o que é feminismo, né? O feminismo, ele luta por esses direitos da mulher. Então, é importante que nós, mulheres, saibamos os nossos direitos, advogados, pessoas de formação, colegas meus também psicólogos, para terem esse apoio. Procurem redes de apoio, né? Círculos de mulheres, né? Existem trabalhos maravilhosos que são feitos de rede de apoio com as mulheres. E fiquem atentas aos sinais. Quando vocês observarem esses sinais nos relacionamentos de vocês, principalmente os relacionamentos que estão iniciando agora, avaliem se vocês realmente querem continuar nesse caminho. Porque muitas vezes não vale a pena. A gente continua num relacionamento como esse, quando você se dá conta, quando você realmente desperta, você está numa rede muitas vezes muito difícil de sair, né? Por todos aqueles mecanismos que a gente já disse aqui, mas é possível sim sair, é possível sim se libertar. Muitas mulheres conseguiram com aporte profissional. A Beatriz já informou aqui os canais que existem, o 190 quando está acontecendo lá mesmo a violência, né, que a polícia tem esse poder de polícia, 180, né, que é esse canal de proteção à mulher, né, específico para essa denúncia de violência à mulher. Profissionais como a Beatriz, né, do direito da família, para que vocês saibam os direitos de vocês, para proteger vocês, medidas protetivas, e também a psicologia para oferecer esse suporte, esse amparo psicológico, né, para toda essa estrutura que muitas dessas mulheres, dessas pessoas que sofrem violência, estão com a sua psique, a sua mente, seu emocional dilacerado, né? Então eu agradeço aí a presença de todas vocês. Daqui a pouco a live já vai estar aqui gravada. Também vou colocar lá no canal Carla Brasil Psi, no canal do YouTube. Então, quem quiser assistir pelo YouTube também pode assistir, pode compartilhar pelo YouTube e dar um like aqui também, já segue o canal, indica o meu canal, o canal da Bia, né, que é o Eu Beatriz, e Eu Beatriz Brasil. Então é isso. Gratidão a todos vocês. Excelente semana a todas. Acho que deu um apagão aí, mas já voltou. Uma excelente semana a todos e todas. Muito obrigada aí por terem estado aqui com a gente. E a todos os nossos amigos, familiares que nos apoiaram. Muito, muito obrigada. Pode deixar a Alice aparecer aí. A Melissa aqui. Mel, ela tá quer aparecer aqui só para dar um tchau? A Alice está aparecendo. Vem aqui dar um tchau. Vamos empoderar, né? Próxima geração. Isso. Isso. É importante a gente registrar também que elas podem entrar que elas estavam assistindo a live. Então, assim, elas também estavam como nossa rede de apoio, né? Como nosso making off aqui, os nossos bastidores. Olha o meu irmão falando, os estagiários aparecendo. Isso, as estagiárias, né? Então, é o pessoal aqui do back office que ajuda a gente. Então, a gente também precisa empoderar as meninas. E desde cedo eu sempre ensino a minha filha, a Beatriz ensina a filha dela, então empoderem também as meninas para que quando elas crescerem se tornem mulheres e empoderem outras mulheres e apoiem outras mulheres. Beijo para todos e todas.
Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Beijo.